Uma viagem há mais de 2000 anos atrás, com a pregação do Evangelho de Jesus, na voz do presidente do lar. Tá bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Lar do Inácio para mais um encontro com o nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos contar uma história que ela é muito bonita. Uma história que nos fala de um dos grandes profetas, que foi o profeta Daniel. Tem um murmurinho aqui, não sei se é aqui, aqui. Ver se o pessoal está. E o profeta Daniel, que tem uma história muito bonita e repleta de ensinamentos para todos nós. Mas não esse ensinamento que é só uma lição, uma coisa bacana de escutar. Não. Ensinamentos que nós vivemos no nosso dia a dia e que eu tenho certeza que nós vamos poder usá-los quando sairmos da nossa reunião, do nosso culto dessa noite. Usarmos em nossa casa, em nosso dia a dia. Mas antes, vamos fazer como costumeiramente, vamos cumprimentar o nosso irmão que está ao nosso lado, fala, seja bem-vindo ao Lar do Inácio. Preparados para fazer essa viagem no templo? Sim. Que Deus nos abençoe nessa viagem e que através da palavra de Deus nós possamos encontrar alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e grandes lições para usarmos no nosso dia a dia. Que é para isso que serve a palavra de Deus. É justamente para ensinamentos para o nosso dia a dia. E, meus amados, a história nos leva num período que Jerusalém havia sido invadida, dominada, por um rei cruel que era Nabucodonosor, nome ruim pra caramba para falar, mas vocês entenderam. É um tal do... é um Nabuquinho, vamos lá, falar intimamente. E ele levou consigo aqueles, fez prisioneiro, levou com eles cativos muitos dos jovens do povo da Terra Santa. E eles eram escravizados. Entre todos aqueles que lá estavam, ele quis focar principalmente nas cabeças pensantes, nos jovens que se destacavam, para que ele pudesse utilizar a sabedoria deles em prol do reino da Babilônia. E para isso ele fez uma série de medidas, até trocando o nome dos jovens, porque a partir do momento que você troca o nome dos jovens, tenta impor uma nova cultura, tenta impor uma nova crença religiosa, você está tirando deles a semente da pátria, do patriotismo, da terra em que eles nasceram. E então, entre eles estava justamente Daniel. E estava sendo levado, para termos uma ideia, Babilônia tinha costumes totalmente contrários aos judeus. Comiam carne de porco, tinham crença a vários deuses,
a cultura é totalmente diferente, a crença religiosa mais ainda. E agora Daniel, aquele jovem, estava sendo afastado da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, da sua crença, da sua sinagoga, junto com outros tantos jovens, e levados como escravos para as terras da Babilônia. Ora, meus irmãos, aquele jovem, mesmo escravizado, ele começou a se destacar entre todos os outros jovens. Porque tudo que ele fazia era perfeito, era com qualidade, era com maestria, era com carinho. E aí aprendemos a primeira lição de hoje, que diz o texto que Daniel fazia tudo com excelência. O primeiro ensinamento de hoje é que se nós queremos uma bênção em nossa vida, se nós queremos progredir em nossa vida, se nós queremos ter sucesso em nossa vida, nós devemos fazer tudo com excelência. Fazer tudo bem feito, fazer tudo perfeito, com o melhor dos dons que nós tivermos. Porque muito cá entre nós, hoje tem muita gente que é muito badalhoco, não é? Você contrata a pessoa para, às vezes, fazer uma pintura na tua casa, ele pinta o carpete, a mesinha, né? Você leva o teu carro no mecânico, o problema é só uma bateria, e quando você vê, você precisa trocar carburador, sei lá, pneu e tudo mais. E o problema continua lá. Então, tudo que nós nos propusermos a fazer na nossa vida, vamos ter que fazer bem feito. Principalmente nas coisas de Deus. Tudo que você fizer, faça com o seu melhor. E foi assim que Daniel foi fazendo, e ele começou a se destacar entre outros jovens, começou a se destacar até ali na posição social dele. Mesmo escravo, ele se destacava sobre os outros escravos. E aí, passado o rei de Nabucodonosor, veio o reinado de seu filho, que durou menos tempo, e houve uma invasão, e a história continua, então entrou o rei Ciro, ou melhor, Dário. E Daniel passou por todos os reinados se destacando, sendo referência. Aí a chave para os jovens. Você quer se destacar, quer ter sucesso na vida, quer vencer na vida? Faça o seu melhor. Não queira ser mais um dentro da sala de aula. Seja o melhor dentro da tua sala de aula. Eu não segui esse exemplo. Meu professor aqui, o Almir Schmidt, sabe que eu era mediano para baixo. Veio a idade, eu aprendi. Ele foi generoso, nunca me reprovou, né? Mas aí para os jovens aí que estão com cheio de gás, hoje nesse mundo competitivo, se você quiser se destacar, você tem que estudar, tem que se esforçar, tem que ser o primeiro de todos, fazer tudo com maestria para você, porque tem sempre alguém te observando, tem sempre alguém te olhando. Você pode não ser reconhecido hoje, mas lá na frente você vai ser. Daniel começou a se destacar, aí o rei Dário começou a ter simpatia por ele, porque via que tudo que ele fazia bem feito, que ele era honesto. Olha como é que o rei reparou naquele rapaz que era cativo. E Daniel, ainda mesmo cativo na terra da Babilônia há anos, ele mantinha sua crença no Deus único, no nosso Deus. Olha que importante. Daniel era fiel ao rei, mas era fiel a Deus.
ele não se deixou contaminar pelos costumes da Babilônia, pela crença da Babilônia. E aí é um outro ensinamento para nós. Porque, repare, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava com ele. Não estava nele. Daniel não estava em Jerusalém, mas Jerusalém estava dentro dele. E ele tinha o costume de orar às 3 horas, às 3 sessões, às 3 horas, costumeiramente que os judeus oravam. E ele sempre que orava, abria a janela e olhava para onde estava a Terra Santa. Então ele era fiel a Deus, fiel ao Rei. Outro ensinamento para cada um de nós, e Jesus nos fala isso: sede fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Será que nós temos sido fiéis ao nosso Deus? Será que nós estamos sendo fiéis em nossa vida ao companheiro, à companheira? Daniel dá um exemplo de fidelidade. Pergunta para o teu irmão, tem sido fiel? Não, pergunta não. Pergunta não, porque vai dar ruim. Isso vai dar zebra, mentir numa casa religiosa pega mal. Mas aí tem outra história, outro exemplo para nós. Olha quanto exemplo esse jovem vai nos dando. Daniel, ele então, o rei olhando para ele, gostando dele, ele escolheu alguns dos jovens para que eles fossem príncipes e presidentes da região. Isso quer dizer que fossem prefeitos, administradores de áreas dentro daquele reino. Entre eles estava Daniel. E ele foi escolhido porque ele era fiel ao rei, porque ele fazia as coisas bem feitas, era uma pessoa que estava sempre disponível, tinha boa vontade. E mesmo nisso tudo, ele não se deixou contaminar pelos costumes da Babilônia. E olha que coisa interessante. Nesse mundo que nós estamos vivendo, será que nós estamos sendo contaminados por costumes anticristãos? Olha o que mais tem hoje em dia. Reparem, nós somos bombardeados pelas mídias, internet, Facebook, TikTok, televisão, com maus exemplos. Não é que esteja tudo errado. Mas você vê, tem um programa lá que tem uma série de câmeras, e se você não gosta da pessoa, paredão nela. Quer dizer, é assim que você tem que tratar o seu semelhante, que você não gosta? Paredão para ele. É um mau exemplo. Cadê a fraternidade? Cadê o perdão? Por que não enaltecer os bons costumes, as boas virtudes? Você vai numa novela, está assistindo, está lá o casal perfeito, os dois se amam, já estão casados há 30 anos, aí aparece uma gostosona, aí o pessoal ela começa assim, ver lá, fica de olho no cara, no pai de família, aí a gente começa a torcer para a gostosona. De vez a gente torcer para os velhinhos que estão 30 anos juntos, a gente quer que dê aquele beijo do novinha com coroa. Que nada, você tem que torcer para os dois velhinhos, dar beijo de gengiva, entendeu? Aquele beijo assim, sugador, gengiva com gengiva molhada. Ai, que delícia! Mas a gente torce ao contrário. A gente torce lá para a novinha acabar com o casamento do outro. Fala pro teu irmão, dá um beijo de gengiva. Não. Eu só estou dando bola fora. Nós estamos sendo contaminados, às vezes, com coisas ruins. Por isso Jesus dizia,
vigiai e orai por tudo que entra para nós. Fala pro teu irmão aí, cutuca ele para acordar. Você tem vigiado e orado? Daniel foi escolhido entre aqueles príncipes para ser o prefeito daquela região. Só que aí ele se destacou entre os outros prefeitos, porque as contas dele batiam certinho, porque as terras que ele cuidava produzia mais, o lugar que ele cuidava é o que tinha menos conflito, menos briga, terra mais produtiva. E isso foi chamando a atenção do rei, e uma grande admiração sobre ele. A admiração dele era tão grande, né, que ele chamou ele para o círculo palaciano. E quanto mais ele se destacava, mais os outros ficavam com inveja. Porque cada vez que você se destaca, cada vez que você aparece um pouquinho mais, cada vez que você se sobressai sobre os demais, o que acontece? Tem sempre alguém que vai ter inveja de você. Não se iludam, meus irmãos, que tem sempre alguém que tem inveja de você. Ou é da sua casa, ou é do seu carro, ou é do seu casamento, ou é do seu namoro que está dando certo. Alguém aqui sabe de alguém que tenha tido inveja de outro alguém? Irmãos, tem sempre alguém com inveja da gente. Se você comprar uma dentadura nova com dente de ouro, alguém vai ficar com inveja dos teus dentes. Sempre assim. Quanto mais você se destaca, quanto mais você aparece, quanto mais você cresce, aí vão surgir, que nem no caso dele, alguns daqueles do círculo pequeno começaram a ter inveja de Daniel e falaram: não, esse cara vai se destacar sobre nós, nós temos que eliminá-lo, temos que derrubá-lo, porque outra coisa do ser humano, porque tem sempre alguém que vai querer puxar teu tapete, tem sempre alguém, às vezes, que vai querer tomar o teu lugar na tua empresa. Tem sempre alguém que vai querer, às vezes, tomar o teu namorado ou a tua namorada. Tem sempre alguém que, pela inveja, não consegue ser o que você é, ter o que você tem, fazer o que você faz. Aí ela consegue o quê? Começa o quê? A te criticar, falar mal de você, inventar mentiras. E é assim que trabalha o lado negro, espiritualmente falando. Porque eles incentivam essas pessoas a querer prejudicar as outras. E eles então começaram a ver qual era o defeito de Daniel. Porque eles queriam atacar no ponto fraco. E o texto bíblico fala que eles não acharam defeito nele. Ele era fiel ao rei. As contas estavam sempre perfeitas, a terra que mais produzia. Era um cara honesto. E eles procuraram, não acharam nenhum defeito, até que viram que Daniel não compartilhava da mesma crença religiosa deles. Ele acreditava não em vários deuses pagãos, mas no Deus único, no nosso Deus. E ele fala assim: então vamos pegar ele por isso. Meus irmãos, o lado negro, os obsessores, o espírito maligno, vai olhar a sua fraqueza. E diga que você não tem fraqueza, porque todos nós temos. Ele vai olhar o teu ponto fraco para poder te atacar. Qual é teu ponto fraco? A vaidade? A presunção? O dinheiro?
o sexo, a pornografia, qual é o teu ponto fraco? Pois é aí que ele vai te atacar, para destruir a tua força, para destruir a tua fé. Por isso é muito importante nós nos mantermos sempre vigilantes e sempre tomar cuidado com as nossas coisas, com o que nós falamos, com o que nós expomos, porque isso também atrai pessoas negativas e espíritos negativos. E eles então começaram a falar entre eles, olha, vamos ver o que a gente pode pegar e tal. E perceberam que Daniel rezava 3 vezes ao dia, que era fora do costume do povo da Babilônia, e coisa e tal, vamos pegar ele nisso. Sabe o que eles fizeram? Eles tramaram, juntaram um conselho. Esse conselho que normalmente se reunia, eles não chamaram Daniel, para poder falar com o rei, para criar uma lei que pudesse punir Daniel. Ah, meu irmão, quando alguém junta um bolinho e não te chama, pode contar que tu é a vítima. A orelha começa a esquentar. Quando as pessoas começam a falar, repara bem assim, às vezes aquelas pessoas que vão te prejudicar são as pessoas que estão mais próximas perto de vocês. Já repararam isso? Ninguém vai querer prejudicar se o cara está na Bahia e você está aqui. Às vezes a maior decepção que nós temos são com pessoas próximas da gente. É aquele amigo que você confiava, é aquele parente que você prestou dinheiro. Já aconteceu isso com vocês? Ainda bem que... Vamos levando. Ora, meus irmãos, e quem estava querendo, tramando contra ele, e isso é uma coisa que os obsessores adoram fazer, hein? Vou dar uma dica aí para vocês. Os espíritos malignos, obsessores, espírito impuro, como vocês queiram chamar, eles fazem o quê? Eles gostam muito daquela pessoa que é, sabe, a pessoa aconchegante, dá aquele abraço, vem cá, como é que você está? E geralmente ele vai falar manso, vai falar suave, você tem razão. Vai te falar, você não merece isso. Porque ele começa a te fazer de amigo, começa a te envolver, começa a te cercar. Aí você vai revelando os teus segredos. Então, meus irmãos, muito cuidado com o que vocês revelem na sua vida ao próximo. Às vezes aquele que está te abraçando, que está te envolvendo, que está sorrindo para você, é o que vai te trair amanhã. E a maior decepção é quando é alguém próximo da gente. Foi o que aconteceu com Daniel. Histórias bíblicas que expressam a realidade do nosso dia a dia. Aí as pessoas começam a falar, e vai falando manso, vai falando não sei o quê. Aí a pessoa começa a plantar um veneninho. Mas fulaninho é assim, fulaninho é assado. Mas essa pessoa não é legal não. Mas sabe... E aí começa a plantar veneno. Começa a plantar discórdia em todos os lugares, no trabalho, em casa, na família, na igreja, em todo lugar. E ali, no caso de Daniel, foi no reino. Aí eles chegaram, aqueles outros príncipes chegaram para ele e falaram assim, olha, chegaram para o rei, falaram, o rei, o negócio é o seguinte, nós achamos que você deve ser enaltecido, valorizado. Por que o senhor não faz uma lei que durante 30 dias ninguém pode cultuar nenhum Deus, ninguém pode fazer cerimônia para nenhum Deus, ninguém pode rezar para nenhum Deus, é só louvar o rei, que é o Senhor de todas as terras. Chegou no ponto fraco do rei, a vaidade. O rei achou bom, todo mundo me louvando, acho bacana, acho legal, eu sou soberano realmente. Aí ele falou assim, então... durante 30 dias, faz um decreto, mas aquele decreto que nem o senhor pode mudar, para servir de exemplo. E eram vários falando, Daniel não estava, o rei foi lá, fez um decreto,
de que aquele que, no prazo de 30 dias, louvasse a qualquer outro Deus, ou fizesse alguma outra manifestação, oração para algum outro Deus, oferenda para algum outro Deus, deveria ser jogado na cova para os leões. Mas Daniel, quando ele ficou sabendo, vocês acham que ele parou de orar? Não. Ele tinha fé, ele tinha dentro do coração, carregava lá dentro da alma dele a confiança no nosso Deus. E ele sabia que não estava fazendo nada de errado. E ele era fiel ao rei, sim, mas primeiramente fiel a Deus. E ele continuou fazendo as orações de manhã, de tarde, ao anoitecer. Em nenhum momento ele fechou as janelas, deixou abertas, porque ele não tinha nada a esconder. Olha o exemplo de fé daquele homem. Sabia que poderia ser punido com pena de morte, mas continuou com sua fé em Deus. E muitas pessoas hoje desistem do nosso Deus por decepções, porque Deus não fez a vontade deles, porque Deus não fez aquilo que nós queremos ou desejamos. Pergunta para o teu irmão: você tem fé em Deus realmente? Pergunta a ele. Daniel continuou orando. Aí aqueles homens que já estavam à espreita chegaram, pegaram Daniel, levaram ao rei e falaram: rei, esse cara aqui descumpriu. Ele estava lá rezando para o Deus dele. Só tem que dar um exemplo. Só que o rei se esqueceu que o Daniel orava. E ele ficou chocado porque o rei tinha um carinho diferenciado por Daniel. Ele tentou reverter, mas ele tinha colocado o carimbo, o selo real, que nem ele poderia reverter, senão seria um mau exemplo. E ele foi obrigado, então, a condenar Daniel a ser jogado no poço, na cova dos leões. Sabe, meus irmãos, muitas vezes Deus permite que a gente vá no fundo do poço. Nós chegamos lá embaixo, com perdas, com dores, com dívidas, com sofrimento. E muitas vezes chegamos lá embaixo para um grande aprendizado. Lembre-se que Deus levanta os caídos. Daniel não merecia aquilo, mas ali teria uma grande experiência espiritual. Através dele, o poder de Deus seria manifestado. Talvez hoje esse problema que você está tendo aqui seja para que Deus se manifeste na sua vida. Talvez hoje essa dor, essa angústia, esse problema, essa dívida que você está tendo, que está te tirando o sono, seja para Deus se manifestar na sua vida lá na frente, para um grande milagre acontecer. O rei ficou desesperado. Fecharam, lacraram a porta com selo real, que era uma pedra, na verdade não era uma porta, fecharam com uma pedra, 2 soldados dali do lado. Jogaram então Daniel lá. Era o cair da noite. Daniel se ajoelhou. Se ajoelhou e começou a orar. Orar ao nosso Deus Supremo. Quando você estiver no fundo do poço, quando você estiver angustiado, quando você estiver deprimida, quando você estiver sentindo sem chão, ore, ajoelhe-se, tenha fé, acredite no Deus do impossível, que Ele vai agir.
O rei, desesperado, não conseguia dormir à noite, diz o texto sagrado, que dispensou as bailarinas, os músicos, ele teve insônia, a hora não passava, ele queria que chegasse logo de manhã para libertar, para ver se Daniel havia sobrevivido, claro que quase sem esperança nenhuma. Mas aí vem algo grande para nós essa noite. A noite foi passando. A noite escura de Daniel em oração. Mas o sol vem pela manhã. O sol nasce a cada dia, trazendo para cada um de nós esperanças. E foi assim que o rei, logo de manhã, no raiar dos primeiros dias, mandou que os soldados abrissem retirassem a pedra. E olha que ele tinha dito para Daniel: Daniel, quando for colocar ele dentro da prisão, ore para o seu Deus, para que ele te liberte. E agora, ele indo lá para dentro, eles pedindo, ele falando, gritando em voz alta, dizendo: Daniel, Daniel, você está aí? E o nosso Deus, que é o Deus do impossível, ao tirarem a pedra, Daniel estava intacto, sem nenhum arranhão. Os leões o rodavam ao seu redor. Porque essa é a grandeza do nosso Deus, meus irmãos. Essa é a grandeza do nosso Pai Celestial. Ele não vai deixar que o mal nos atinja. Ele vai nos tirar do fundo do poço. E Ele ainda vai dar uma demonstração de fé e milagre na vida de cada um de nós. O texto nos fala que quando ele saiu, o rei o abraçou. Ele perguntou: como você conseguiu isso? E Daniel vai dizer: enquanto eu orava, 2 anjos fecharam a boca dos leões. Com a sua roupa reluzente, aqueles anjos de luz poderiam ser espíritos materializados, não deixaram que aqueles leões devorassem Daniel. Talvez essa noite, para você que veio aqui no lar, já estamos encerrando, talvez essa noite nosso Deus Todo-Poderoso esteja nos enviando um Santo Inácio de Loyola, um São Francisco Xavier, um Frei Luís, para te tirar do fundo do poço, para te tirar desse momento de dor, de sofrimento. Talvez hoje seja o momento que esses anjos de luz vão agir na sua vida e te tirar desse momento difícil que você está passando. E se você deseja isso com o seu fervor, com o seu amor, com a sua fé bem alto, levanta a mão e fala: eu desejo isso, Senhor. Eu desejo isso, Senhor. Foi fraquinho. Apesar de ser fraquinho, você vai falar agora sim para cada um do seu irmão: hoje é a noite que os anjos de luz vão me tirar do fundo do poço. Fala no ouvido do seu irmão enquanto eu choro o coral.